Veja esse corte da Espectro Cinza e Mandi, que rolou no Redcast. E vou continuar tendo mais voto, menos voto, e vou continuar me candidatando, porque acho que é legítimo. Acho que é digno, sim, defender as ideias que eu defendo dessa maneira. O problema é que a sua campanha, ela é subsidiada por pessoas como eu e de inúmeras outras pessoas que não concordam com as suas ideias. Não tenho absolutamente nada contra. A questão é que tu precisa ser minimamente competente para conseguir fazer isso. E tu não tá conseguindo executar isso com o mínimo de excelência, de modo razoável. O caso da Amanda Vettorazzi é o contrário. Ela não conseguiu se eleger sem o fundo eleitoral por muito pouco. Foi por pouquíssimos votos que ela não conseguiu isso. Mas aí tu tá falando sobre o Arthur Duval, né? Sobre o caso das ucranianas, sobre os bancos, sobre isso, sobre aquilo, sobre o pônei, sobre a Xuxa, sobre os pavões, sobre a extinção dos animais na África e não sei o quê. Tu começa a misturar e, mais uma vez, conectar, pelo menos tentar conectar vários assuntos diferentes de modo desconexo, dando a impressão de que eu não consigo responder todas as coisas. Por isso que eu fico pedindo, implorando pra ti. Mantenha o foco. E aí tu perguntou, por que eu tô fazendo isso? Porque eu sou malvada. Porque eu sou muito má. Porque eu sou uma vilã de histórias da Disney. Porque nossa, meu Deus do céu, o que eu mais quero é poder para oprimir os pobres, coitados. Nossa! Existem poucas pessoas que são tão malvadas e maquiavélicas como eu. Realmente, eu assumo, eu sou uma terrível vilã. Agora, contrariamente a você, na verdade eu acredito que as pessoas eventualmente elas vão discordar, tá? Elas vão ter perspectivas distintas para chegar em determinados valores que elas compartilham em comum. Então, por exemplo, justiça, igualdade, que elas vão ter acesso à educação e saúde, mas eventualmente elas divergem dos caminhos para chegar nesses resultados. Então, eu não acho que tu é uma pessoa mau caráter, eu não acho que tu é uma pessoa mal intencionada, porque tu tem outros meios de chegar aos mesmos objetivos do que eu. E veja bem, sobre o caso do Arthur Duval especificamente, veja que ele foi o segundo mais votado sem fundo eleitoral. 2022, a Isa Pena ganhou mais de 2 milhões e perdeu. O deputado mais econômico da Alesp foi o Arthur Duval, passou em 3 PE de performance bom de autorização do Estado para comprar vacina, meia entrada, barrou aumento de salário dos fiscais de renda, barrou aumento 4K para verba de gabinete de deputado, barrou auxílio para funcionário público de 10K, barrou a proibição do Pix. Na pandemia, quando ele tinha todas as desculpas do mundo para ficar em casa dormindo, ele teve indicação de redução de salário para deputados na pandemia e isenção de ICMS para hospitais. Ou seja, ele também foi coautor do aumento do ICMS só com a aprovação da Alesp e teve 97% de presença. Então veja que para uma pessoa extremamente maquiavélica, mal intencionada e que inclusive o tempo todo é acusada de inúmeras atrocidades que inclusive não tem absolutamente nenhuma prova factual, fez muito mais pela vida de mulheres do que o seu partido, que simplesmente não consegue ter relevância. Ele não consegue ser escolhido pelos pobres trabalhadores que vocês vão em busca em porta de fábrica. Por alguma razão, essas pessoas não escolhem vocês. Elas não votam em vocês. E a opinião dessas pessoas deve ser levada em consideração. Se essas pessoas não conseguem ser convencidas, me explica como chegar à tão desejada revolução se na prática as pessoas, os proletários, não são convencidos. E veja bem, não se trata apenas do Brasil. Em alguns outros lugares aconteceram revoluções do proletariado e as pessoas simplesmente têm nojo desse regime. Elas têm horror de estados, de regimes autocratas, comunistas e socialistas. Por que dessa vez vai ser diferente? Me explica, porque assim, me parece que, na verdade, é uma idealização, é uma abstração em que as pessoas vão ter que colocar todas as fichas delas por essa abstração e assim, arriscando tudo que é familiar, tudo que é comum, tudo que é compartilhado e seguro e que tem funcionado desde então e, na verdade, tem melhorado ao longo das décadas para algo que elas nem sabem se vai dar certo. Como? Por que as pessoas deveriam fazer isso? Elas deveriam arriscar absolutamente tudo que elas têm de familiar, de seguro, para algo completamente idealizado, uma completa abstração que em absolutamente nenhum lugar do mundo conseguiu sustentar ao longo das décadas. Muito pelo contrário, os melhores países, as melhores civilizações se desenvolveram justamente através de uma maior liberdade de mercado, através do capitalismo. Para quê? Para que exatamente uma revolução armada? E aí tu vai afirmar, não, mas é que ela fugiu das lavagens de dinheiro. Como assim? Por que eu seria a favor da lavagem de dinheiro? É um absurdo isso. Isso aí é literalmente
uma tentativa de inferir algo que eu penso. Eu até agora não afirmei absolutamente nada a respeito do que tu pensa ou deixa de pensar. Eu te pergunto as coisas diretamente e tu me responde. Inclusive, tu reclamou disso. Eu preciso saber quais são os nossos pontos em comum, quais são nossos pontos de acordo para eu continuar podendo desenvolver o meu argumento. Eu não estou inferindo que tu é a favor do crime organizado. Eu não estou inferindo que tu é uma defensora do genocídio autocrata. Eu não estou inferindo absolutamente nada a respeito do que tu pensa, certo? Eu não disse que tu é mau caráter, que inclusive tu também inferiu. Eu estou te perguntando coisas. Então, veja que, se a gente estiver falando sobre bancos, porque o banco faliu, mas que fale, então. Eu defendo a falência desses bancos. Eu não estou defendendo que o Estado use do seu subsídio, que na verdade é produzido pela mão de obra do trabalhador e pessoas comuns como eu e você, para salvar esses bancos. Quando que eu defendi isso? Como inferir isso? Eu sou mais liberal, eu não sou anarcocapitalista. Eu defendo a intervenção do Estado. Eu não quero que o Estado seja extinto. De nenhuma forma. Eu acho que ele é necessário. Ele é fundamental para uma sociedade poder se desenvolver, inclusive para que a gente possa combater oligopólios, monopólios. O Estado é importante, ele é fundamental, na verdade. Inclusive, esse é segundo a Convenção de Estudiosos Econômicos, um dos principais fatores para o enriquecimento de grandes potências hoje, que foi a estabilização das instituições, a divisão dos três poderes. Isso foi extremamente importante para a riqueza de determinadas nações. Então, veja, eu não sou contra o Estado. Eu não quero que o Estado seja extinto. Mas a gente precisa tentar ter o mínimo de honestidade intelectual de não ficar conectando um assunto com o outro. Outra coisa, tu falou que o MBL defende a promoção do estupro. Tu realmente falou isso? Repete. Porque eu vi tu falando isso antes. Sim, eu acho que tu acha que o MBL... fala do Arthur Duval sobre as mulheres ucranianas promove a cultura do estupro. E o curioso é que você vem aqui, você dá o currículo inteiro do Arthur Duval, acabou de entrar no MBL, entendeu? Nem mal vestiu a camisa e já tá virando cachorrinho do MBL, repetindo frase pronta do MBL. Você trouxe aqui o currículo e não foi capaz de responder mais uma vez esse tema. Porque, inclusive, entra em contradição profunda com o fato de você se reivindicar feminista. Porque, afinal, que feminista é essa que, em teoria, defende o direito das mulheres, mas que se cala diante de uma fala que faz apologia ao crime, apologia ao estupro, apologia ao tráfico sexual? Então, veja, para mim, nós estamos debatendo aqui, os temas estão todos interligados, entendeu? Estão todos interligados. Nós estávamos debatendo crime, você que trouxe no meio do nada o debate sobre os partidos, querendo me desmoralizar aqui com o meu número de votos, dos quais eu tenho muito orgulho, para mim não é um motivo de vergonha. Sabe por que eu fiz isso? Tu sabe, né? Não sei. Sim, eu te respondi. Devido ao fato de você começar a acusar as pessoas que não estão aqui para se defender, eu tentei retomar o assunto a respeito de nós duas, porque tu tá debatendo comigo, não com Arthur Duval, não com Renan Santos, não com Guto Zacarias, não com qualquer outra pessoa que tu tá tentando atacar e que não estão aqui para se defender. Mas quem trouxe o currículo inteiro do Arthur Duval não fui eu, foi você. Sabe por quê? Responda. Não sei por quê. Porque você trouxe o MBL pra passar duas pra vezes. Ele? Duas vezes porque tu trouxe. O currículo inteiro ainda não responde ao problema dele ter falado o que ele falou. Veja bem. Fazer o seguinte. Não. Peraí. Responde sobre o Arthur Duval. Eu vou responder sobre essa questão do Arthur. É que não tem resposta mesmo. Não tem como responder. Porque eu vou responder, agora tu me interrompe. Muito conveniente, de fato. Não, eu acho que foi você que me interrompeu, mas... Tá bom. Eu ainda não tive o direito de comentar sobre as coisas que você ficou, acho que uns 7 minutos falando. Não, eu vou responder sobre o Arthur Duval. Na época que os áudios vazaram, eu fiz um vídeo, sei lá, de uns 20, 30 minutos, acerca das atrocidades ditas e que poderiam ser mal interpretadas acerca daquele áudio. Primeiro que aquilo foi descontextualizado, aquilo foi reinterpretado em inúmeras formas, e ainda assim, eu continuo achando que aquele áudio foi o maior erro da vida do Arthur Duval. Eu olho pra câmera e digo, esse foi o maior erro da carreira do Arthur Duval. Vão passar 30 anos e as pessoas ainda vão trazer essa situação à tona. Primeiramente, Arthur Duval não tocou em absolutamente ninguém. Não existem as mínimas dúvidas a respeito disso. Não existem. Não existem evidências de que ele tocou em alguém. Tá rindo por quê? Tu consegue provar que ele tocou em alguém? Não, é que é engraçado você se dizendo feminista e relativizando o que foi esse episódio. Como que eu vou relativizar se eu acabei de dizer que eu discordo desse áudio, que eu acho que foi um áudio degradante, você diz nojento? Que é um erro, mas... Tararara. Digo, pra você que entende tanto de retórica e de argumentação, quando você começa fazendo uma afirmação e você inverte o sentido da frase com um mas ou uma outra palavra que
quer dar esse sentido, é porque você vai relativizar aquilo que você disse antes. Não. E acho que esse é o intuito da sua argumentação Eu aqui. estaria Mas tranquilo, relativizando. vai lá, termina, que eu depois estaria, eu quero responder os outros eu temas. estaria relativizando se eu reinterpretasse aquilo como se de fato não fosse minimamente problemático. Eu penso que sim, foi um péssimo áudio. O MBL quase acabou por causa daquele maldito áudio. Inúmeras pessoas que fazem parte da militância, que compõem a alta cúpula do MBL, também odeiam este áudio. Isso é evidente, isso é claro. Outra coisa, tu falou sobre tráfico sexual. Tu acha que o Arthur Duval contribuiu pro tráfico sexual? Ou que ele promoveu a exploração sexual? Eu não tô entendendo exatamente onde tu quer chegar com isso, porque literalmente ele foi pra um país e as referências que ele fez a respeito de algumas mulheres bonitas nem estavam em situação de guerra. Foi de outro país que ele fez esse comentário, mas provavelmente tu não tem essa informação porque não te interessa. O ideal, evidentemente, é pegar inúmeros áudios de naturezas diferentes, em momentos diferentes, sobre pessoas e países diferentes, juntar tudo, botar numa edição e lançar. Evidentemente, porque as pessoas não irão buscar averiguar realmente de fato o que aconteceu, o que ele fez ou deixou de fazer. Não adianta. Ok, os áudios foram péssimos? Foram péssimos, sim, inclusive em vários níveis, desde os morais até mesmo estéticos. A questão é, ele não tocou em ninguém, ele não abusou de ninguém. Simples. E eu não estou fugindo. Foi um erro, mas não tocou em ninguém. Então, é isso, né? Já deu pra entender aqui. Agora eu quero tentar entrar um pouco no conteúdo das coisas que estavam sendo ditas antes, porque houve aqui uma tentativa de desmoralizar o meu partido e etc. Mas eu queria lembrar vocês que Kim Kataguiri é do União Brasil. Amanda Vettorazzo, do União Brasil. Esse é um partido dos que mais recebeu dinheiro aí nas campanhas, entendeu? Quando você vai observar quais partidos mais receberam, certamente não foi o PSTU. E além de tudo, são partidos, PL, União Brasil, envolvidos em escândalos de corrupção. E sobre isso também nada é dito. Inclusive, é muito engraçado, porque União Brasil é um partido da base de apoio ao governo Lula. E acho que isso entra em contradição com o discurso que o próprio MBL tenta ter e com a posição política que tenta ocupar. Mas é uma contradição, né? Vamos ver se vai sair esse partido aí do MBL, se vai conseguir as assinaturas que precisa. Porque, inclusive, também nisso há mentiras, né? Na abordagem que o MBL tá fazendo nas pessoas, no metrô, na rua, etc., dizendo coisas que não são verdade para recolher a assinatura, não estão dizendo claramente que é para legalizar um partido. Acho isso um problema. Acho isso feio, sinceramente. Acho que isso não é uma prática política que condiz com quem quer ter uma postura séria de defesa dos direitos das pessoas. Porque você já parte de enganar elas, entendeu? Antes de você se apresentar e apresentar o seu projeto político. Isso é feio. Eu tive meus 300 votos dizendo quem eu sou, dando a cara a tapa, apresentando as ideias do PSTU. Agora, diferente do que é a prática política do MBL. Esse foi o corte. Deixe sua opinião nos comentários. Curta e compartilhe. Até breve.